E adivinhem só, adivinha quem resolveu chamar a atenção no Flamengo, mesmo na hora da classificação? Adivinha quem mais uma vez quis fazer mídiazinha, quis ser notícia com a classificação do Flamengo, mesmo sem estar jogando nada. Não joga nada há 2 anos. Vai o Gabigol, pega a camisa do Palmeiras, gira a camisa do Palmeiras, amarra a camisinha do Palmeiras na cintura e fica conversando com o Everton, goleiro do Palmeiras. Aí no jogo do Maracanã, dá a volta em todo o gramado e vai dar abracinho na Leila. Gabigol, você tá pedindo pra manchar completamente a sua imagem de ídolo no Flamengo. Eu sempre falei, nada, ele é ídolo imortal. Ele é um ídolo que não vai perder sua idolatria, mas ele se esforça. A vaidade dele, a arrogância dele, fazem com que a cada dia diminua a idolatria do Gabigol nesse Flamengo. Vamos lá. Quando o Flamengo foi eliminado pelo Olímpia, sim, quem apareceu? Você falando aqui, apareceu em tudo que é lugar. Quem apareceu? Não, o Gabigol filhado falando no Paraguai. Filhado. Maravilhoso. Filhado apareceu. Mas quem foi a outra pessoa que apareceu? Olha lá, tá na tela ali, nosso Gabigol. Gabigol apareceu. Quando o Flamengo foi eliminado na Copa do Brasil, levou porrada na final pro São Paulo. Quem apareceu? O Gabigol mandando um beijo pro Dorival. Mandando um beijinho pro Dorival. Depois do Olímpia, ele apareceu fazendo o quê? Poderoso Chefão. A festinha do Poderoso Chefão. Excelente tema. Excelente tema. Excelente tema. Aí depois, Bruno Prado, quando o Flamengo começa a recuperar de uma crise, que eu esqueci qual foi, mas eu lembro, o Flamengo recuperou de uma crise. Não esqueça da posse do presidente do Corinthians. Porque o Marco Braz estava lá e ele também foi tema. Sim, conversou... Esse episódio. Ele fez um flerte com o Corinthians. Isso, em podcast. Fez também... o presidente do Corinthians disse que estava negociando, eles negaram, mas ninguém hoje em dia mais acredita no Gabigol, depois que ele vestiu a camisa do Corinthians e negou. Aí vamos lá. Teve essa ainda. Depois que o Flamengo estava saindo de uma crise, quem apareceu de uniformezinho do Corinthians? Gabigol no churrasco. Gabigol, churrasquinho com os amigos. Olha o Vanderlei, como é que tava o Gabigol? Ó como é que tava o Gabigol. Aí agora, o Flamengo tem uma atuação ruim, assustadora pro seu torcedor, mas passou. Até o Tite correu da coletiva. Pelo amor de Deus, não vem me perguntar desse jogo, porque eu nem sei o que eu vou falar. Saiu, não deu coletiva. Mas alguém apareceu, Bruno Prado. Alguém que gosta de mídia. Alguém que gosta de aparecer. Não tá aparecendo pela bola. Só que aí rodou a camisinha do Palmeiras, amarrou a camisa do Palmeiras na cinturinha, conversando com o Everton. No outro jogo atravessou o campo pra ir dar um abraço na Leila. Ele não é burro e eu vou repetir aqui. É tudo proposital. Ele faz tudo para ser fotografado, ele faz tudo para virar notícia. Otário sou eu que continuo dando espaço para ele, mas eu tenho que dar. Se ele é o assunto da mídia e ele quer ser o assunto da mídia, ele vai ser. Mas ele vai conseguir manchar completamente a imagem dele como ídolo do Flamengo. É um cara que para mim estava entre os 3, hoje em dia não está nem mais entre os 5 maiores ídolos da história do Flamengo. Por quê? Porque constantemente ele desrespeita a instituição. Constantemente ele se acha mais importante, ele quer aparecer mais, ele quer ter mais mídia do que o Flamengo e ele desrespeita a instituição que o recebeu depois de um fracasso completo na Europa. Vamos lembrar isso, o Flamengo recebeu o Gabigol depois de um fracasso completo na Europa e eu fui o primeiro a dizer que no Benfica ele não jogou e eu tive informações do Jonas, eu já posso falar porque o Jonas falou isso num podcast, que ele fez carinha feia. No primeiro jogo que ele não foi relacionado no time titular no Benfica, ele fez cara feia no vestiário. E não jogou na Internazionale, não jogou no Benfica. Foi um fracasso na Europa. Quem recebe ele? O Flamengo. O Flamengo recebe o Gabigol. Esse Flamengo, Bruno, que ele tá desrespeitando
constantemente com a marra, a arrogância e a prepotência dele, querendo ter mais mídia do que o clube, Bruno Prado. Era uma imagem que ele sabia que renderia, né? Ele não vestido com a camisa do Palmeiras, mas ali, que a gente viu rodando, amarrando na cintura. O Gabigol, ele sabe que não vai ficar no Flamengo, né? Ele joga muito pouco pelo desempenho dele. Ele joga pouco porque o desempenho dele é abaixo. Ele tem um ou outro momento, como fez o gol de pênalti contra o Criciúma, deu assistência no gol do Carlinhos, enfim, mas é muito pouco. Então ele sabe que não vai permanecer e está aí se colocando na mídia vamos ver para onde ele vai. Não sei se vai para o Palmeiras. Eu já falei, eu não vou. Tem colegas que têm informação que houve uma negociação que pode até rolar a ida dele para o Palmeiras ano que vem, e não duvido dessas informações. Que eu acho que é uma contratação muito fora do que o Palmeiras normalmente faz, assim, de perfil, até dentro de campo, não só por causa dessas questões fora de campo. Acho que hoje ele é uma dúvida em campo também. Ele não é só uma questão, o que ele faz fora. Até porque eu não ligo muito para o que o cara faz fora. Acho que a maior questão e a maior dúvida é o campo. Hoje, no campo, ele é uma dúvida. Não é aquela coisa que fala, não, eu vou trazer esse cara, ele vai jogar muita bola e pode ter alguma coisa fora de campo para atrapalhar. Se fosse isso, eu traria tranquilamente. Se eu tivesse certeza, né, ele vai chegar aqui e vai meter um monte de gol. Aí fora de campo ele vai fazer uma outra bobagem, ok. Eu traria tranquilo se fosse essa questão. Mas no campo ele é dúvida. Ele é uma dúvida bem grande. É um jogador que não joga bem com frequência há mais de um ano e meio, já indo para 2 anos. A temporada passada foi ruim, essa temporada é praticamente nula. Tem a questão ainda de um julgamento pendente na questão do exame antidoping lá, que ele é acusado de não ter seguido os protocolos. Então ele é uma dúvida imensa. Eu já falei aqui que na média da carreira dele é um jogador que eu gosto, acho decisivo, mas hoje eu não contrataria. O máximo que se fosse de outro clube, ofereceria para ele é assim, contrato de 1 ano, um salário fixo baixo, o resto por produtividade. É isso, máximo. Mas porque dentro de campo também não dá para ter certeza que ele vai jogar bola, não. Porque hoje o Gabigol, né, eu vi que o Viga quer falar também, o Flávio, o Gabigol hoje, ele quer chamar mídia, mais do que jogar bola. E aí é que mora o perigo. Porque foi aí que ele começou a decair completamente. Quando ele passou a achar que ele era trapper, quando ele passou a achar que a música dele era legal. Ele tem que lembrar que ele se tornou o Gabigol por causa do futebol. Que ele ganhou a vida por causa do futebol. E aí começa essa geração das redes sociais, que inclusive eu faço parte, mas aí é o meu trabalho, que o Gabigol parece que ele só quer mídia e não quer futebol. E ele já está respondendo agora. Ele já está respondendo, porque alguém postou, se o Gabigol tivesse jogado e feito gol, iam falar, Gabigol meteu gol e provocou o Palmeiras. Tá bom, mas Gabigol, como você não jogou nada, não foi decisivo em nada, você não precisa pegar a camisa do Palmeiras. Pronto, é isso. Ele quer aparecer, Flávio Prado. Ele faz questão de aparecer. Ele sabia que ele ia ser fotografado. É a marca dele, né? Sempre foi assim. Só que agora tá faltando bola, e faltando bola fica complicado. A dúvida, eu concordo com o Bruno nesse. Eu acho que a dúvida é se ele vai jogar. Ele não tem jogado. A gente imaginava que esse ano ele fosse jogar bola. No passado ele não jogou nada, tinha direito pelo que tinha feito no Flamengo, tinha um saldo grande, não jogou nada. Esse ano não está jogando nada. O jogo aqui com o São Paulo, eu até vi ele correndo, tentando, mas não estava sempre no lugar errado. Jogou um futebol bem pequenininho. Então a dúvida é, esse jogador vai voltar a jogar futebol? Porque nos últimos 2 anos ele não jogou. Então o investimento um investimento que não deve ser barato, é para ser pensado. E sem dúvida ontem ele estava atrás de votos, claro. Mas sempre foi assim, né? Com a diferença que antes ele dava em campo o retorno e depois também. Aí fazia o gestinho lá com o braço aberto, o de Gabigol. Agora é só mídia fora do futebol, né? Aí realmente fica complicado. É isso, né, Viga? Muita mídia e futebol nenhum. O Gabigol, mais uma vez, manchando a idolatria dele no Flamengo. É impressionante como esse rapaz, ele tem perdido um pouco o norte, perdido um pouco o rumo, não está pegando a biruta. Estou falando biruta, aquele instrumento para dizer para onde está indo o vento, tá? Para quem não sabe, né? Na verdade, ele tem colecionado de sabores, atuações péssimas e ridículas e também atitudes condenáveis e questionáveis há quase 2 anos. É bom lembrar que
Lá se vão quase 24 meses de, se não mau futebol, ausência de futebol do Gabigol. Você sabe que eu sempre fui um defensor do Gabigol dentro de campo, aqui no microfone da Jovem Pan. Porém, contudo, entretanto, todavia, diante dessas últimas atitudes dele, eu acho que se eu defendo uma saída digna, honrosa do Gabigol, acho que ele também tem que ser grato, tem que ser justo e tem que ter uma atitude de homem com a instituição Clube de Regatas do Flamengo e com os milhares e milhões de torcedores espalhados pelo Brasil que ainda cultivam essa idolatria por ele. Então, Gabigol, vamos lá. Você quer sair pela porta da frente? Trata o Flamengo com dignidade. Caso contrário, esse status de topo de pirâmide, você vai ficar lá para o meio da pirâmide. E com um detalhe, viu, Pilhado? Só para encerrar. Ele vai para um outro clube a partir de 2025. Todo jogador, todo profissional tem que pensar no amanhã, no depois. Esse tipo de atitude faz com que dirigentes que potencialmente estivessem interessados na contratação do Gabigol, talvez reflitam, pensem e analisem se vale ou não a pena ter um jogador que vem com combo, confusão junto. Grande abraço, Pelhado, para vocês e para a turma toda do programa aí. Valeu, Viga sempre aqui abrilhantando nosso debate, toda essa polêmica aí envolvendo o Gabigol de novo sendo assunto, e ele gosta de ser assunto.